Imagina só, você vai comprar um carro e o vendedor te garante que é o melhor negócio da sua vida. A pintura brilha, o motor não faz nenhum barulho e ele te entrega as chaves com um sorrisão e diz: é a melhor compra que você vai fazer. Só que ele, convenientemente, esquece de te mostrar o histórico completo: as batidas, o motor que já fundiu, a quilometragem adulterada. Você fecharia este negócio? É óbvio que não. Você ia querer o manual, as notas, o histórico todo. Você iria atrás da verdade. E agora? E se eu te dissesse que nós, como sociedade, compramos carros usados o tempo todo? Compramos narrativas perigosas, ideias que parecem brilhantes, mas que escondem um passado problemático, violento e até manipulado. E a única ferramenta que a gente tem para não cair neste conto, o único manual que te mostra a verdade por trás da lataria reluzente, é a história, meus caros. Ela que nos impede de comprar uma mentira como se fosse verdade. Você pode estar pensando, tá, mas por que alguém se daria ao trabalho de me enganar com a história? E a resposta, meus caros, cabe em uma palavra: controle. Quem controla a narrativa sobre o passado, controla a conversa sobre o presente. E quem controla a conversa, acaba moldando o futuro. História não é só um monte de conto e o que já aconteceu. É o chão onde a gente constrói nossa identidade, nossas leis e nosso senso de certo e errado. Quando uma história é editada, maquiada ou simplesmente inventada, o objetivo não é informar, é convencer, é justificar o poder de alguns, apagar a culpa dos outros, criar heróis onde eles nunca existiram e silenciar as vítimas. Muitas das verdades que a gente aprendeu na escola foram, na real, campanhas de marketing muito bem-sucedidas, criadas para vender uma versão da realidade que beneficiava um grupo específico. E hoje, meus caros, a gente vai abrir o capô de algumas dessas narrativas e ver a prova de que, muitas vezes, a história que nos contaram é uma farsa. Vamos começar com a cena mais icônica da nossa história. Feche os olhos e imagine. 7 de setembro de 1822. Dom Pedro, imponente, no seu cavalo branco, puxa a espada e grita para seus dragões da independência: independência ou morte? Épico, não é? A cena imortalizada no quadro gigante de Dom Pedro, Américo, que está nos livros, nos museus, na nossa mente, é o momento que funda o Brasil. Só que, e se eu te dissesse que esta cena é, em grande parte, uma fanfic imperial, uma mentira, uma superprodução de Hollywood, antes mesmo de Hollywood existir? A realidade, segundo os historiadores, era bem menos glamourosa. Primeiro, a comitiva de Dom Pedro era minúscula, coisa de umas 14 pessoas. E eles não estavam em cavalos de raça, garbosos e prontos para a batalha. O caminho pela Serra do Mar era terrível. E então o transporte mais seguro e comum eram as boas e velhas mulas. E aqueles uniformes de gala, pura invenção. Depois de dias de viagem na poeira e na lama, o mais provável é que eles estivessem com roupas simples e sujas. E o nosso herói, Dom Pedro? Relatos da época sugerem que ele não estava no seu melhor dia.
Na verdade, meus caros, ele parava a toda hora por causa de um, digamos, desarranjo intestinal. Bravo, provavelmente por algo que comeu e não caiu bem. E o grito heróico pode muito bem ter sido proclamado entre uma dor de barriga e outra. E a frase exata, independência ou morte, também não tem comprovação sólida. Provavelmente foi um floreio criado depois para dar mais drama ao evento. E então, de onde é que saiu essa imagem grandiosa? Saiu do pincel de Pedro Américo, que pintou o quadro Independência ou Morte, só em 1888, 66 anos depois do fato. A obra não era para ser um retrato fiel. Foi uma encomenda da monarquia, que já estava cambaleando e precisava desesperadamente de um símbolo de poder para se legitimar. Pedro Américo se inspirou em pinturas de batalha da Europa para criar uma cena de glória e heroísmo. A pintura, ela é uma propaganda pura. Ela não nos conta o que aconteceu. Ela constrói um mito. Vende a imagem de uma independência liderada por um herói, um ato de bravura, apagando as negociações complexas. E o fato de que a nossa independência foi um processo longo que terminou com o Brasil pagando uma indenização milionária a Portugal. Eles nos venderam um carro de luxo, mas esconderam que o motor era de uma mula. E essa não foi a única vez que usaram uma imagem poderosa para vender uma ideia. Bora para o sul do Brasil, para uma história que nos lembra ruínas majestosas no meio de uma paisagem verde? Os 7 povos das missões. A narrativa mais comum, meus caros, pinta um quadro quase paradisíaco. Padres jesuítas, movidos pela fé, teriam criado sociedades utópicas na selva, catequizando e civilizando os indígenas Guarani. Ali eles viveriam em paz, aprendendo música clássica, construindo igrejas barrocas. A destruição das missões na Guerra Guaranítica seria o fim trágico de um sonho. E essa é a versão que atrai turista, inspira filme e vende a imagem de um encontro lindo entre culturas. Mas essa é só a foto bonita do catálogo, aquela que esconde os problemas do carro. A verdade, meus caros, é que as missões jesuíticas eram projetos coloniais. Sim, elas protegeram os Guarani da escravidão brutal dos bandeirantes. Mas essa proteção teve um preço altíssimo: a submissão. Para viver ali, os indígenas tinham que abandonar seu modo de vida, suas crenças, sua cultura. Milhares de pessoas de diferentes grupos foram amontoadas em aldeamentos, perdendo sua autonomia e identidade. E a história da Guerra Guaranítica também é bem mais complexa. O conflito não foi só uma tragédia. O Tratado de Madrid, de 1750, determinava que os jesuítas e os Guarani tinham que abandonar as terras dos 7 povos, que seriam entregues a Portugal. Mas foi uma ordem de despejo em massa. E os Guarani não aceitaram calados. Liderados por heróis como Cepé de Araju, eles não resistiram, mas eles lutaram. E a guerra não foi o fim de um sonho, foi a repressão violenta contra um povo que se recusou a ser moeda de troca entre 2 impérios. E essa narrativa romantizada, focada na arquitetura e na bondade dos padres, ela é perigosa porque ela infantiliza o povo Guarani. Tira deles o poder de decisão, a agência política e sua própria história de resistência. Eles viram coadjuvantes na sua própria terra. E essa visão serve para amenizar a violência da colonização e alimenta a ideia, até hoje,
de que os povos indígenas são passivos e precisam de tutela. Uma ideia que afeta diretamente as discussões sobre a demarcação de terras indígenas. E a mentira mais básica de todas, talvez a primeira que a gente aprende, está em uma única palavra: descobrimento. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, entre aspas. A palavra passa a ideia de algo inédito, de encontrar uma terra virgem, um paraíso intocado, que estava só esperando para ser revelado ao mundo. E essa narrativa é a farsa mais conveniente da nossa história. Chamar de descobrimento. E é contar a história só pelo ponto de vista de quem chegou, do europeu. É ignorar o fato óbvio de que essa terra não estava vazia. Quando os portugueses desembarcaram, estima-se que entre 2 e 5 milhões de pessoas já viviam aqui, em sociedades complexas, com suas próprias culturas, línguas e políticas. Não houve uma descoberta, houve uma invasão. A chegada dos europeus não foi o início da história, foi o início de um processo brutal de conquista. O que veio depois não foi um encontro de culturas, mas um massacre, marcado pela imposição violenta de uma cultura sobre todas as outras. E o resultado foi o início de um genocídio em escala continental. E em apenas um século a população indígena foi reduzida em milhões, seja pela violência direta, pela escravidão, ou pelas doenças que os europeus trouxeram, para as quais os nativos não tinham imunidade. Então, por que a gente ainda insiste na palavra descobrimento? Porque ela justifica a posse da terra. Se você descobre algo, você se sente no direito de nomear, explorar, ser o dono. O descobrimento transforma o invasor em herói e o povo original em um detalhe da paisagem, um selvagem a ser civilizado. É uma narrativa que legitima a exploração dos recursos e das pessoas, e que cria uma hierarquia onde a cultura europeia é sempre superior. E essa mentira, lá do começo, não ficou no passado. Ela alimenta o racismo estrutural, a desvalorização das culturas indígenas, a exploração predatória do meio ambiente, que a gente vê até hoje. Continuar usando a palavra descobrimento sem um pingo de crítica é como ficar admirando a pintura do carro, mesmo sabendo que o chassi está podre. E agora vamos voltar para o nosso vendedor de carros, não é mesmo? Depois de ver o histórico de acidentes, o grito do Ipiranga, os problemas estruturais da narrativa das missões e a fraude completa no documento das descobertas, você ainda compraria esse carro? Você ainda aceitaria essas histórias como verdades absolutas? Como a gente viu, a história, quando a gente não questiona, pode ser o vendedor mais desonesto de todos. Ela nos vende mitos e narrativas convenientes que são perigosas. Mas a história, como usada como uma ferramenta de investigação, vira nossa maior aliada. Estudar história não é decorar datas e nomes. É aprender a ser um detetive, é desconfiar das versões oficiais, é procurar as vozes que foram silenciadas, entender as intenções por trás de cada história e, finalmente, enxergar a verdade complexa e desconfortável por trás de cada promessa. Conhecer o histórico do veículo nos impede de sermos enganados no presente e nos dá o poder de construir um futuro mais honesto, porque a história não é sobre o passado, é um manual de instruções para o presente e mapa para o futuro. Se você também acredita que a história é uma ferramenta para encontrar a verdade e não para enganar, inscreva-se no canal para a gente continuar descobrindo juntos o que está por trás das narrativas que nos contaram.
Deixe um comentário aqui embaixo. Qual outra verdade história te deixa com a pulga atrás da orelha? Vamos investigar isto juntos.